magro e eventualmente perder a massa gorda do quadro, embora seja um bocadinho pequeno, não sei se aí atrás será visível, se calhar não é. Eu vou, se calhar, ler para explicar que há um conjunto de estratégias que podem ajudar a otimizar esta relação da massa muscular, que é aquela que se pretende, e com a massa gorda. Agora, as estratégias do lado direito, aquelas que estão em linha vermelha, redução da extra energia para ajudar a perder gordura, há um conjunto de aspectos que podem ser considerados, mas atenção que era bom que elas fossem adotadas quando a intensidade do treino não é muito elevada. Porque quando a intensidade do treino é elevada ou quando estamos num período competitivo exigente, isto comporta sempre um risco que é uma diminuição da energia disponível para o indivíduo. E, portanto, sobretudo, optar por estas estratégias, e até fazem sentido nesses períodos, quando a intensidade ou quando a exigência da competição ou do treino não é elevada. E isso, que estratégias é que poderemos seguir para, precisamente, diminuirmos a percentagem de massa gorda? Naturalmente, a percentagem de massa gorda está diretamente relacionada com uma diminuição calórica, sobretudo a questão da gordura, mas também já sabemos que a gordura pode ser resultado de uma ingestão adicional de hidratos de carbono. Conseguimos transformar, para o bem ou para o mal, não é? Conseguimos transformar o excesso de hidratos de carbono, que não são devidamente utilizados, para acumular sob a forma de gordura. Mas uma das estratégias, estava a dizer, é tentar criar um déficit de energia que não seja muito grande. As recomendações apontam para 300 a 500 quilocalorias por dia e manter esse déficit ao longo de um período longo. Às vezes a tentação é reduzir rapidamente a ingestão calórica e criar déficits significativos, 800, 1000 quilocalorias, e isso pode ser prejudicial e não cumpre os objetivos, que é tentar perder massa gorda e não perder massa magra. Depois tentar limitar o tamanho das refeições, em vez de, muitas vezes, o que geralmente acontece é saltar as refeições. O tamanho das refeições é que poderá ser outro aspecto que poderá ser realçado para este objetivo. Optar alimentos que lá está com baixa densidade calórica, portanto, um baixo teor de gordura, embora apresente um teor nutricional elevado, e finalmente optar por hidratos de carbono de baixo índice glicémico. Temos ali alguns exemplos, como a aveia, que também tem um teor de proteína interessante, as leguminosas, pão de mistura. Portanto, isto são todas possibilidades que existem para que realmente se consiga otimizar a tal relação e levar à perda da massa gorda relativamente à massa magra. Quando for necessário atuarmos no outro sentido, isto é, potenciarmos o aumento da massa muscular, naturalmente que deve ser feita um aumento da ingestão de energia barra proteína, porque a proteína desempenha um papel fundamental no aumento da massa muscular. E é nessas circunstâncias que às vezes até se recomenda a questão dos suplementos proteicos, e eu penso que vamos ter a oportunidade depois no sábado de ouvirmos comunicação sobre precisamente a questão dos suplementos desportivos, onde os proteicos devem lá estar incluídos. Portanto, reforçar a ingestão de alimentos proteicos, provavelmente até este intervalo que apresenta 1,2 a 2 gramas por quilograma, usarmos mais os valores extremos daquele intervalo. Na recuperação do esforço do treino, também ingerir uma quantidade um pouco superior àquela que há pouco vos apresentei, que era 0,24 gramas por quilograma na hora por hora. Aqui, eventualmente, poderíamos aumentar a 0,8, 1,2 nas primeiras 2, 3 horas após o treino, para potenciar o processo de síntese de massa muscular. Aumentar o número de refeições, considerando a necessidade de ingerir maior quantidade de energia, e aproveitar as oportunidades todas que temos para ingerir essa mesma energia face a este propósito de tentar ganhar mais massa muscular, porque nessa síntese muscular também precisamos de disponibilidade energética, desse ponto de vista de hidratos de carbono, para que ela mesma aconteça.
sobre os métodos de determinação ou avaliação da composição corporal. Eu iria só falar basicamente de um que é o método da bioimpedância, que é largamente usado pela sua simplicidade, tem algum mérito porque os resultados são devidamente validados e são fiáveis. Não é o método por excelência de determinação da composição corporal, mas na análise de vantagens e desvantagens acaba por ser um método bastante interessante. Porque, inclusive, faz uso ou utiliza dados obtidos por outros métodos mais rigorosos para nos dar um resultado que nos dá. O que é que faz um método de bioimpedância, rapidamente? A balança bioimpedância vai emitir uma corrente elétrica com uma determinada frequência e vai medir a resistência à passagem dessa corrente elétrica. Sabemos que a água é um bom condutor, a massa magra também é um bom condutor, a massa óssea, a massa gorda não é um bom condutor. Portanto, o que a balança bioimpedância nos faz é determinar a percentagem de água e depois, precisamente através de valores que estão devidamente correlacionados com o valor da percentagem de massa gorda, determinar o valor da massa gorda do indivíduo. Apesar da sua utilização, a balança bioimpedância tem alguns aspectos muito sensíveis para o seu funcionamento, porque é bastante sensível aqui ao equilíbrio hídrico que o indivíduo apresenta. Ou seja, se o indivíduo, por acaso, tiver ido à casa de banho, se o indivíduo tiver ingerido líquidos ou bebidas alcoólicas, tudo isso, café, próprio café, tudo isso vai condicionar o teor de água existente. E por isso é que as medidas com este tipo de método, que continuo a dizer, é bastante usual, o preço é bastante acessível, tem de se ter um conjunto de cuidados a ter. Quando esses cuidados, por alguma razão, não forem completamente observados, então pelo menos fazer um esforço para que as medições ocorram sempre em condições idênticas. Por exemplo, manter-se em jejum pelo menos nas 2 horas que antecedem o teste. Nem sempre isto é possível. Não ingerir bebidas alcoólicas nas 48 horas anteriores ao teste. Também não sei se isto é sempre possível. Não realizar atividades físicas estimulantes nas 24 horas anteriores do teste. Também não sei se será possível. Mas, pelo menos, para cada indivíduo, tentar controlar as condições quando a medição é feita, para que depois o erro seja mais ou menos o mesmo quando estamos a avaliar de um dia e quando estamos a avaliar ao fim de 2 ou 3 semanas, para vermos a evolução, neste caso específico, do controle da percentagem de massa gorda, e ele também indiretamente nos vai dar a percentagem de massa magra. Aliás, a balança é bastante usada porque, do seu ponto de vista de procedimentos, tirando estes cuidados a ter, é muito simples e ficamos com acesso à informação que de outra forma nos iria tomar mais tempo. Há outras técnicas mais rigorosas, pois é verdade, mas serão mais caras, não estão tão acessíveis e muitas vezes precisamos de alguma informação rápida para podermos trabalhar ou pelo menos percebermos em que sentido é que está a ser modificada a composição corporal dos nossos indivíduos, dos nossos desportistas. Alguma questão? O próximo aspecto que vos queria falar, que embora não seja propriamente um aspecto técnico, faz sentido termos alguma informação sobre ele, porque eu há pouco disse-vos que muitas vezes o problema ao nível da disponibilidade energética passa, como vos disse, pela dificuldade em gerir o dia-a-dia de uma rotina, que não é fácil com a necessidade de acrescentar mais calorias. E muitas vezes essa dificuldade está relacionada
com dificuldades, passa a redundância, na escolha alimentar das melhores opções face a essas necessidades energéticas, nutricionais que nós precisamos. E essas escolhas alimentares têm de partir de um princípio que é o saber tentar identificar o tipo de alimento que tem pela frente. E por isso saber entender a informação que está disponível nos rótulos alimentares é essencial. É verdade que nem todos os alimentos disponíveis e que vão fazer parte do leque de escolhas da minha dieta alimentar têm um rótulo alimentar. Geralmente os rótulos alimentares estão para alimentos embalados ou pré-embalados, processados. Mas a verdade é que hoje em dia, para o bem e para o mal, a nossa dieta baseia-se muito na aquisição deste tipo de alimentos. Eu digo para o bem, porque não temos que, tal como há umas décadas, não muito tempo atrás, existia e acontecia, ter uma preocupação por encontrar o alimento que vamos tomar na refeição seguinte. Porque o alimento vem até nós. Evidentemente vem até nós sob esta forma de alimento processado, embalado e tem um conjunto de normas para cumprir. Por outro lado, este é um aspecto positivo, não é? Um aspecto positivo que nos vem facilitar bastante a vida. Mas, por outro lado, este processamento do alimento, do género alimentício, também comporta em si alguns riscos devido à utilização de algumas substâncias que até prolongam a vida útil dos alimentos e que proporcionam precisamente que a manga do Chile possa estar amanhã na nossa mesa. Há aqui o fenómeno da globalização dos alimentos com coisas boas e coisas más. E, portanto, a questão do rótulo é importante porque é como se fosse o cartão de cidadão do alimento, não é? Ou o bilhete de identidade. Já não se usa muito o bilhete de identidade. Porque é um conjunto de informação que nos dá as características daquele alimento. E isso, claramente, é um passo muito significativo no que diz respeito à segurança alimentar. Aliás, os rótulos muitas vezes são usados por quem prepara os alimentos, vende os alimentos como veículo comercial e que, naturalmente, se compreende esse lado comercial. Mas, inclusive, existem normas muito rígidas sobre a forma como as informações lá aparecem e sobre a veracidade das mesmas. Se me perguntarem se é sempre cumprido, vamos confiar num sistema implementar de vigilância e segurança alimentar, até sob o ponto de vista de informação. Mas ainda foi no ano passado, ou há 2 anos, não sei se esses rótulos já foram retirados do mercado, eu penso que não, umas batatas fritas matutã, na parte de trás se dizia as batatas fritas podem fazer parte da tua dieta saudável. E, entretanto, apresentavam uma pirâmide alimentar em que no topo da pirâmide colocavam salgados. Não sei se, entretanto, foi retirado, porque, inclusive, há uma legislação comunitária que não é muito antiga, ela está preparada desde 2011, mas há aqueles períodos para cada país possa transpor a sua legislação, mas está em vigor desde 2014, que tem alguma exigência do ponto de vista de atestar que aquilo que está no rótulo corresponde a alguma veracidade. Até porque a maior parte dos alimentos, melhor, neste caso, os fabricantes dos alimentos, como percebem que uma das maneiras de vender mais facilmente o alimento é enfatizar algumas características boas do alimento até do ponto de vista de saúde, isso tem que ser devidamente comprovado, não é? Não se pode dizer
este alimento tem benefícios do colesterol, tem benefícios da hipertensão. Quando depois, na realidade, não apresenta-se do ponto de vista nutricional nada que corresponda a isso. Tem que haver aqui algum cuidado. Agora, o rótulo será sempre, o rótulo, neste caso, a embalagem, será sempre um veículo de informação comercial. E temos de estar atentos a isso, A melhor maneira de se fazer também algum controle, para não estar sempre à espera do sistema implementado, é que o próprio consumidor, e neste caso todos nós, ao estarmos um pouco mais conscientes daquilo que caracteriza o alimento, possamos fazer algum juízo e fazer escolhas mais acertadas, e aí quem vende os alimentos é muito sensível à faturação. Portanto, por mais que haja regras, normas ou sistemas de implementação, o que eles são mais sensíveis é se o alimento vai ser vendido. Isto é, o consumidor tem uma grande decisão, um grande impacto na decisão e, embora a indústria alimentar tenha lobbies bastante poderosos e fortes, portanto, nem sempre as coisas são assim tão lineares e tão fáceis. Mas já se tem conseguido alguns avanços. Estou-me a lembrar, por exemplo, da questão dos refrigerantes. É verdade que agora os refrigerantes têm menos açúcar, mas passaram a ter mais adoçantes. Não sei até quando será pior ingerirmos adoçantes, que são, a parte deles são artificiais. Há uns naturais, mas muitos deles têm o aspartame, o sulfame, do que ingerirmos açúcar. Talvez a quantidade de açúcar que eles estavam a colocar era muito, isso é verdade. Mas esta substituição para se manter, lá está o sabor da bebida, não sei que impacto é que isso pode ter, mas claramente isto foi uma pressão também dos consumidores, sobretudo por causa das questões da diabetes e do excesso de peso, que fez mexer um pouco com a indústria alimentar. Bem, o que é obrigatório constar no rótulo? Há um conjunto de informações que são necessárias. Estamos a dizer que esta legislação acentua um conjunto de alterações que entraram em vigor em 2014. Por exemplo, agora a declaração nutricional é obrigatória desde dezembro de 2016 para todos os produtos pré-embalados, coisa que não acontecia. E caso haja legislação de cada país que obrigue produtos que sejam embalados na data de venda, também vai ter que ter informação nutricional. Em Portugal eu penso que esse não é o caso, mas a legislação naturalmente que respeita essa obrigação de cada país para que isso aconteça. Deixem lá só os rótulos. Eu penso que talvez não haja assim grande dificuldade para percebermos a informação que, quando nos deparamos com um rótulo de um alimento, precisamente estes processados. Depois eu queria dar mais destaque àquilo que realmente vale a pena salientar no rótulo face à escolha alimentar. Mas o que é que nós podemos encontrar no rótulo? Simplesmente a denominação comercial, que é o nome atribuído pela marca, a validade, quer em termos de consumo, deve consumir até ou deve-se conservar preferencialmente a validade, são dois aspectos diferentes e que geralmente o rótulo deve apresentar por questões de segurança alimentar, a quantidade líquida, pode ser em volume ou em peso. Muitas vezes aparece esta letra E, que é, no fundo, uma certificação do produto face ao Instituto Português de Qualidade, que mete o selo conforme aquele produto, as informações estão válidas para aquele produto. Código de barras, do lote, uma marca de celebridade comunitária apenas nos produtos de origem animal e ainda, se for um produto biológico, também muitas vezes já aparece este símbolo da Comunidade Europeia como identificador da característica desse produto. Nada de novo. E depois, aquilo que mais nos pode interessar será realmente esta questão do 17, da declaração nutricional, bem como esta lista de ingredientes e de substâncias que possam provocar alguma intolerância. Aliás, esta é uma das alterações que a nova legislação, mais importantes que a nova legislação trouxe, é que fique bem claro a lista de substâncias
que podem provocar alguma intolerância alimentar ou alguma alergia. E que antes não estava assim tão destacado no conjunto de normas que os rótulos podem ter. Mas ainda poderá haver a indicação das condições de conservação, o modo de preparação e utilização, que é a marca do ecoponto, que diz que o fabricante paga uma taxa adicional, um imposto adicional, de tal modo que financie o sistema de recolha seletiva, portanto, esta preocupação ecológica, é que os consumidores também são sensíveis e que a indústria alimentar também foi procurando responder. Mas aquilo que nos importa mais é realmente a declaração nutricional e a lista dos ingredientes. Como eu vos disse, a declaração nutricional só está obrigatória para produtos pré-embalados. E essa informação nutricional diz respeito a quê? Diz respeito ao valor calórico, geralmente é apresentado por 100 gramas, o teor de hidratos de carbono, dos quais açúcares. Geralmente a palavra açúcar diz muito respeito aos simples, é verdade, sobretudo a glucose, sobretudo a frutose, também está lá dentro desse simples. Depois as gorduras. Há a indicação muitas vezes da gordura saturada, por causa que esta evolução, digamos assim, este ajustamento da informação do alimento, com naturalmente consequências em termos legislativos, também é consequência da pressão que a sociedade realiza no lobby alimentar, de tal forma que as pessoas possam ficar mais conscientes das escolhas que realizam. E o teor de gordura saturada dentro da fração lipídica que constitui o alimento é uma informação importante, porque já há algum tempo a esta parte se sabe que o consumo sistemático de ácidos gordos saturados ou gordura saturada, que é essencialmente aquela gordura proveniente de alimentos de origem animal, é um dos fatores de risco para que haja alteração do perfil lipídico e, consequentemente, questões de doenças cardiovasculares e mesmo metabólicas. E, portanto, termos a noção de que um determinado alimento é rico em gordura saturada. Por outro lado, também se sabe que a gordura, os ácidos gordos monoinsaturados e poliinsaturados, são aqueles que fazem parte da chamada dieta mediterrânea, nomeadamente o azeite, ou mesmo a gordura presente no peixe, por isso é que se diz, deve-se comer mais peixe do que carne. Esses ácidos gordos, embora não se deva passar um consumo de 10% a 40%, deve saber isso, mas claramente são mais benéficos do que a utilização de gordura saturada. E daí a tal discriminação que os governos começam a ter sob o ponto de vista de, dentro da gordura, identificar o que é que está. Claramente a opção deve ser pelos mono e saturados. Vocês já ouviram falar dos ômega 3, ômega 6, não são mais do que poliinsaturados, ômega 3 com 3 ligações duplas, lá de carbono-carbono, e que podemos encontrar em alguns alimentos, sendo peixe em algum. Agora, a verdade é que já começam a existir vários alimentos devidamente aditivados com este tipo de substância que dão uma mais-valia ao alimento. E quando, inclusive, tem determinada percentagem, pode o alimento, e neste caso o fabricante, fazer uso dessa mais-valia e dizer ômega 3 faz bem, não sei o quê. Portanto, isso é permitido porque tem uma determinada concentração. Portanto, a indústria alimentar, aliás, começou pela questão dos produtos lácteos, não é? Mas bolachas, biscoitos, há muitos aditivados, enriquecidos, não é? A palavra não é aditivado, podemos falar os aditivos. Enriquecidos com determinados componentes que valorizam o produto em si, face à expectativa criada em termos de saúde. Portanto, aquilo mais importante que temos verificar é realmente a composição nutricional, como estava a dizer, a quantidade e qualidade dos hidratos de carbono e depois a quantidade e qualidade das gorduras. São estes dois que vão dar o valor calórico.
ainda há um conceito que se chama a densidade energética ou a densidade calórica, que é o total de calorias que o alimento apresenta, ou o género alimentício dividido por 100 gramas, e que pode ser uma unidade que permita a comparação rápida do potencial de energia. Quando menor para essa densidade calórica, para a mesma quantidade, geralmente usa-se 100 gramas, significa então que o alimento terá ser menos calórico. A lista de ingredientes é apresentada de forma por ordem decrescente. O ingrediente mais importante para o ingrediente menos importante. Naturalmente, se tivermos acesso a um alimento com uma lista enorme de ingredientes, significa claramente que é um alimento bastante manipulado, bastante processado e, portanto, vai contra aquela regra básica que também nós aprendemos, que é prefiro alimentos naturais e não alimentos tão processados. E, portanto, esta distinção pode ser importante na escolha alimentar, aqui mais na perspectiva de saúde. Também é frequente aparecer as denominações do light, do 0% ou de magros. O light está relacionado quando esse alimento, na comparação com outro semelhante, apresenta uma redução em cerca de 30% de um determinado constituinte, que muitas vezes até pode ser, a parte dos casos, é a gordura. O 0% significa que não tem nada desses nutrientes, geralmente está associado, por exemplo, aos açúcares. E magros são alimentos que têm também um teor de algum nutriente abaixo daquele valor normal que um alimento semelhante possa conter. Ultimamente, os rótulos, até para facultar mais uma vez as escolhas dos alimentos, têm evoluído, embora não seja ainda consensual, se bem que o Reino Unido está a passar por isso, que é para a utilização de cores que possam permitir a rápida identificação do alimento. É o chamado semáforo de cores nos rótulos alimentares. Não é uma imposição legislativa, apenas é quase a título experimental, embora neste caso a marca Continente já tenha optado pela utilização desse semáforo. O que é que isto significa? Significa que quando nós temos um vermelho sob um determinado nutriente, embora o semáforo só esteja para o total de lípidos, dentro dos lípidos as gorduras saturadas, os açúcares e o sal, e depois também a energia. Se um determinado nutriente estiver como um vermelho, isto significa que esse nutriente se apresenta nesse alimento numa quantidade bastante grande. Portanto, se o alimento tiver vários vermelhos, se for um alimento avermelhado, com todo o respeito, significa que é um alimento que não deve ser consumido com grande frequência. Porquê? Porque apresenta um teor, até porque aquele semáforo é só relativo, como eu vos disse, às gorduras, teor total de gorduras saturadas, sal e açúcares. Não fala especificamente de proteínas ou de fibras. Fala de nutrientes na relação, ou das implicações que têm diretamente com o estado atual das doenças crónicas, tem uma grande particularidade e uma grande influência. Se o alimento tiver mais amarelos e mais verdes, mais rapidamente o consumidor consegue identificar que aquele alimento poderá ser mais interessante. Por exemplo, neste caso concreto, temos ali um alimento com dois vermelhos. Reparem que a cor é uma forma muito mais expedita do que eu estar a ver se 25 gramas, que é o que este alimento tem por 90 gramas, portanto ainda tinha que fazer a conversão para 100 gramas, perceber se realmente 25 gramas é muito ou pouco açúcar para um alimento, que é mais do que 25%, não é? 90 gramas é mais do que 25%. E, portanto, para eu ter que fazer essa conversão, porque aqui a ideia é montar um sistema que facilite e melhore a consciência da escolha alimentar, a cor rapidamente me dá isso, porque aquelas cores são obtidas em função de determinados limites de gramas para cada um dos nutrientes.
Agora, chama a atenção que se este alimento, por exemplo, é um crepe recheado com chocolate belga, que faz parte dos ultracongelados, está aqui o conjunto dos ingredientes, e por acaso até tem um teor de gordura saturada acima, considerado superior, acima do que seria desejável, pelo menos o amarelo. Mesmo o teor de açúcares é elevado, então ele tem ali 2 amarelos e 2 vermelhos. A informação rápida que eu recolho daquela informação gráfica, sem recorrer à análise quantitativa dos valores, é que realmente não deve ser um alimento que eu deva ingerir várias vezes. Mas só chama a atenção é que aquelas cores só dizem respeito àqueles nutrientes. Isto é, eu até lá podia ter amarelos e verdes. Mas eu devo ir também à lista dos ingredientes. Porque, por exemplo, o alimento, e muitas vezes os embalados têm esta questão, são bastante ricos em aditivos. E também não é saudável estar sempre a ingerir alimentos muito aditivados. Aliás, alguns aditivos que eram usados há 10 ou 15 anos, ou melhor, eram usados há 20 anos ou 25, depois mais tarde se veio a comprovar que eram nocivos para a saúde. E, portanto, será importante ter atenção que este semáforo das cores ajuda, mas não estende a passadeira. Também não faz uma proibição completa. Isto é apenas uma técnica para facilitar as escolhas que as pessoas podem fazer da informação do alimento. Porquê? Porque a maior parte dos rótulos apresenta-se desta maneira. Em que temos os lípidos, geralmente é por 100 gramas, e também apresentam por dose ou porção do produto. Neste caso, uma porção será um crepe, não é? Até pode só comer meio crepe, ou até pode comer 2 crepes. Mas geralmente, depois é dita, esta embalagem tem 6 porções, deve ter 6 crepes, e tem muitas vezes ali a composição nutricional por 100 mg e também por porção expectável que a pessoa possa ingerir. E depois tenho a informação, hidratos de carbono, dos quais açúcares, tenho o teor de fibras, proteínas e sal. E reparem, a utilização do sistema de cores é uma forma mais expedita para eu reconhecer rapidamente o bilhete de identidade do alimento. Mas, alerto, pode não ser suficiente para eu perceber exatamente o que é o alimento. Este aqui, não olhando para mais nada, eu olhando só para as cores, 3 verdes e um amarelo, já nem quer saber que alimento é que é. 3 verdes e um amarelo, sob o ponto de vista de saúde, vai ser ao pequeno almoço, ao lanche e ao jantar. Mas é polpa de tomate e não é propriamente culturalmente, digamos, um dos alimentos que, agora, pelo semáforo de cores, à partida não tem, digamos, não é muito avermelhado, portanto, no sentido de ter uma quantidade de açúcar exagerada, não tem. O teor de gorduras também é baixo, quer de gorduras saturadas também. Mas pronto. Mas também o teor de proteínas é baixo, ou seja, sob o ponto de vista nutricional, também não é por aí além. Mas lá está. Mas as cores até estão agradáveis face àqueles nutrientes específicos que continuo a dizer que são os mais identificados com as cores, porque são aqueles que têm havido maior existência para que haja alguma modificação dos hábitos alimentares. E é aqui que basicamente a questão reside. Mesmo a própria modificação da roda dos alimentos foi no sentido de melhorar os hábitos alimentares, no caso concreto da população portuguesa, face aos hábitos que a população estava a ter.
Portanto, haver ali o desdobramento de alguns grupos foi para tentar dar um sinal claro que, atenção, que há aqui alimentos que devem ser ingeridos e que não estão a ser ingeridos. Mas aquela coisa dos semáforos, eles podem pôr as componentes que querem? Não. Ou pode variar, por exemplo, uma marca pode lá pôr umas coisas, a outra marca pode pôr outras? Não. O semáforo tem limites, que são estes limites aqui, neste caso é para bebida, neste caso é para alimentos, em que se respeita este... Mas estou a dizer, por exemplo, há uns que podem lá pôr, por exemplo, gorduras, outros podem pôr açúcares, outros podem pôr sal, outros podem pôr o que querem. Na composição nutricional há um conjunto de nutrientes que tem que aparecer. Teor de gorduras, das quais saturadas, hidratos de carbono, dos quais açúcares, fibra, proteína e sal. Isto tem que lá aparecer. O semáforo só incide sobre aqueles que estão mais relacionados com problemas de saúde graves. Por exemplo, não há semáforo para as proteínas. E que, no caso, a atividade esportiva até dava jeito. Estava a dizer, porque às vezes podia acontecer eles meterem numa coisa que eles, por exemplo, um sumo de laranja tinha muita vitamina, eles podiam lá pôr a vitamina... Não é semáforo. Aí não tem semáforo. Podem usar, se por acaso tiver uma porcentagem, não venho agora aqui de cor os valores acima daquilo que será normal, podem usar no rótulo, atenção, que isto tem vitamina A e a vitamina A faz bem. Aí podem usar. Pode ver. Chama-se uma alegação que pode lá estar na embalagem para promover... Se não podiam enganar, porque cada um tinha o bom e o resto ficava com letras pequenas. Pois, não. A mesma grafia é controlada. Há normas para a apresentação gráfica. Porque aqui a ideia é proteger o consumidor de interesses que não estão relacionados com o interesse do consumidor. Se percebem bem quais são. Portanto, há normas apertadas nesse sentido. E depois eu posso-vos até facultar um documento que, no fundo, representa e apresenta a legislação que vem de 2011, exatamente com aquilo que deve ser feito. E que é fundamental quem coloca o produto no mercado conhecer, para estar dentro a cumprir com as normas. Aqui a perspectiva é da perspectiva de quem precisa de fazer algumas coisas alimentares e nós, quando vamos às compras, e quando vamos às compras, somos muito confrontados com estes alimentos. Se eu for ao continente, tirando a parte dos produtos dito frescos, são todos embalados. Muitos deles têm a obrigação de ter esta declaração nutricional. Aqueles que são embalados no momento poderão ter menor informação. Mas isso também está devidamente regulamentado e com normas muito específicas sobre aquilo que deve constar e não deve constar. Agora, como disse, aquele exemplo, portanto, foi de há 2 anos. E às vezes podemos ser, digamos, iludidos com algum tipo de mensagem que pode condicionar as nossas escolhas. Mas eu só gostava a dizer que, por exemplo, no caso da gordura, quando o teor por 100 gramas é superior a 17 gramas e meia, leva o selo vermelho. Isso é uma forma rápida de se apreciar o alimento. Eu não sei se vocês têm essa preocupação porque as nossas escolhas alimentares, atenção, não são só condicionadas pelo valor nutricional ou pelos riscos que o alimento apresenta. Eu falo de riscos, não só da questão dos aditivos, mas também da questão das substâncias às quais alguns de nós, e cada vez mais, somos intolerantes ao desenvolvimento de alergia. As nossas escolhas alimentares têm outros fatores que as condicionam. Uma delas é a questão económica. Porque fala-se muito hoje em dia dos produtos biológicos no sentido de minimizar um bocadinho a utilização dos químicos, tal como muitos deles têm, mas depois também o preço, no final, se vai passar na caixa, é bastante mais elevado. E, portanto, nem sempre a questão da boa consciência ou da boa informação nutricional não implica as melhores escolhas alimentares do ponto de vista, claramente, de saúde. Há essa questão. E como bem, terminarmos, porque já são 11 menos 10,
eu vou deixar o último aspecto sobre os erros alimentares principais que ocorrem no futebol para sábado, porque como no sábado aquilo que tínhamos combinado era quase fazer a síntese das necessidades nutricionais, eu faço logo o paralelismo do que é que existe, ou melhor, ou o que é que não existe, para fazer face a essas necessidades nutricionais e aquilo que habitualmente falha mais sob o ponto de vista nutricional perante a informação disponível. Tem que ser naturalmente informação sistematizada e, portanto, tem alguns estudos desenvolvidos, embora não seja assim tão frequente, sobretudo para futebolistas séniores e equipes profissionais, não há assim tanta investigação que possa realmente comprovar se a energia que eles ingerem é suficiente, se os hidratos de carbono é suficiente. Não há assim tanta informação quantíssima, a parte dos estudos é em escalões mais baixos e não propriamente no topo. Mas, de qualquer modo, apresento essa síntese, essa informação. Terminar só esta questão das influências culturais e sociais da dieta alimentar, que vem na sequência desta questão das escolhas alimentares que eu estava a falar. Porque falámos muito ao longo destes 2 dias de preocupações nutricionais, dos nutrientes, embora eu tenha sempre chamado a atenção que depois, na prática, é necessário fazer a relação de vida dessas necessidades e daquilo que é necessário com a rotina do dia-a-dia e, acima de tudo, os alimentos disponíveis que possam fornecer esses nutrientes. Para não estar a pensar sobre e, portanto, estas questões nutricionais às vezes podem ficar até bastante resolvidas num quadro ou num slide, mas depois é no dia-a-dia, perante uma refeição concreta ou os alimentos concretos que eu tenho que ingerir, que a situação se pode complicar. E é por isso que dizemos que a alimentação é muito mais do que a nutrição. Porque na alimentação há outro conjunto de fatores que ultrapassam estes aspectos mais nutricionais ou ditos mais fisiológicos, porque na alimentação está muito aquilo que acabamos a falar dos hábitos alimentares de cada um. E os hábitos alimentares de cada um são fortemente marcados pelo contexto em que cada um vive, cresceu, cultura que faz parte. E é curioso, rapidamente, de uma análise muito simples, dizer o que se passa se compararmos os povos do sul da Europa com os povos do norte da Europa. É verdade que hoje em dia estas diferenças já não são tão grandes. Estas diferenças têm ali no quadro relativamente a uma base, a uma matriz da dieta, a denominada dieta mediterrânica, que agora está outra vez com um grande fulgor, e um conjunto de alimentos que os povos do norte habitualmente utilizam mais. Até tenho ali o exemplo do tipo de bebida que é mais usada no sul, que claramente é o vinho, e no norte temos ali a cerveja e a vodka. Até em termos de bebida se vê estas diferenças. São diferenças culturais que resultam de quê? Resultam da disponibilidade dos alimentos, resultam das necessidades energéticas, resultam do desenvolvimento de tecnologia, quer de agricultura, quer indústria. Há aqui uma série de fatores que fazem com que depois, na prática, haja identidades diferentes. É isso que eu queria lhe chamar a atenção. É que estas nossas escolhas alimentares são reflexo da nossa identidade cultural. E é verdade que hoje em dia estas identidades culturais são cada vez menores, não é? São cada vez menores, dada a rapidez com que o alimento produzido na China se encontra amanhã aqui. E vice-versa. São cada vez menores, dada a partilha de hábitos, de costumes. Mas, no entanto, é preciso chamar-se a atenção que, apesar desta homogeneização dos hábitos alimentares, derivada da globalização, ainda há regimes alimentares específicos e que poderão ser distintos uns dos outros e que obrigam a ter algum cuidado quando têm que fazer depois a gestão alimentar no dia-a-dia. Estou-me a lembrar, por exemplo, uma dieta vegetariana. É um regime alimentar específico. Que implicações é que tem isso para o desporto? Bem, os vegetarianos
sobretudo aqueles que estritamente só ingerem alimentos de origem vegetal, portanto, também não ingerem produtos lácteos, são um grupo, podemos dizer que é um grupo de risco. É um grupo de risco, não quer dizer que venham ter algum problema nutricional. Sabemos que há problemas, nomeadamente no cálcio, no ferro, que embora esses alimentos de origem vegetal também os tenham, a nossa capacidade para absorver esses nutrientes vindo desses alimentos é menor. Portanto, isto obriga que o indivíduo vegetariano, se o indivíduo vegetariano seja desportista, tenha que ter muito mais atenção, reforço de atenção para a ingestão, para a escolha dos alimentos e para a ingestão de alimentos adequados. Por exemplo, o teor calórico poderá ser bastante mais baixo. Portanto, aquilo que estamos a falar da dificuldade, esta dificuldade é aumentada por este indivíduo. Proteína também poderá ser, embora a soja vegetal seja bastante equiparável, também temos as leguminosas que podem realmente compensar. Aliás, em último caso, há vários autores que defendem que em nada compromete o desempenho desportivo. E é verdade, um indivíduo pode ser vegetariano e ser bem melhor do que outro indivíduo que não seja vegetariano. Apenas há uma limitação que é a vitamina B12, aquela que está na origem da síntese de glóbulos vermelhos e também relacionada com o bom funcionamento do sistema nervoso. Essa é que só está presente nos alimentos de origem animal. Mas hoje em dia também existem vários géneros alimentícios devidamente enriquecidos com a B12. Portanto, até aí os indivíduos podem estar, de certa forma, salvaguardados que não têm nenhum impedimento nutricional específico a dizer não, vais ter que recorrer a um suplemento porque a tua fonte de alimentos não permite isso. Agora, podendo ser bons desportistas como outros, sob o ponto de vista de não haver nenhuma influência negativa, é preciso ter um cuidado reforçado. Não sei se vocês no vosso dia-a-dia têm contato com indivíduos com este tipo de regime específico. Se sim, não é impeditivo, claramente não é, mas chamar a atenção que aquelas dificuldades que eu como estava a falar aqui têm que ser olhadas, são redobradas. Porque inclusive o leque de opções que a pessoa pode fazer na sua dieta alimentar, por uma razão legítima, não estamos a discutir as razões, esse leque de opções é menor. Portanto, se é menor, o risco também vai aumentar, já que o risco também existe num desportista que não é vegetariano e que ingere qualquer tipo de alimento sem restrição de nenhum limite na sua dieta. Outros problemas que podem estar associados com estes hábitos alimentares e com o contexto cultural é também regimes que, de certa forma, são influenciados por fatores religiosos. Muitas vezes esses fatores fazem com que determinados alimentos não sejam ingeridos. E isto não é só um problema que se levanta em termos pessoais do desportista para fazer a sua dieta. É um problema que se levanta muitas vezes às organizações, ou aos treinadores, ou ao staff do clube, quando têm que preparar uma refeição para a equipe toda. E se esqueceram que aquele indivíduo não come, por exemplo, qualquer tipo de queijo. E agora, sei lá, parece. Não sei se, por exemplo, os judeus temos o queijo kosher, não é? Que é feito com recurso a coalho, não é coalho animal, coalho vegetal. E por isso é que há mesmo um queijo produzido. Portanto, se vocês derem outro tipo de queijo, é provável que o indivíduo não ingira. Aliás, eles têm uma regra que é não fazer mistura entre produtos lácteos e carne. Inclusive, os mais estritos, os que observam mais, há uma separação temporal de 5 a 6 horas para que haja a mistura destes alimentos. Carne de porco também não possam, não devem dar. Portanto, há aqui uma preocupação não só para as pessoas de forma individual, mas também para quem nos acompanha e é responsável, sobretudo em deslocações, depois também tem que ter alguma atenção para este entendimento, esta compreensão dos hábitos alimentares da pessoa, que depois condiciona claramente a oferta que eu já não estou a falar dos gostos de cada um, não é? Claramente tem que ser atento, porque às vezes falamos é necessário aproveitar as oportunidades para ingerir alimentos, motivar as pessoas. Está bem, mas e as ofertas que me são
desmobilizada. Se calhar esta não gosta, aquela não gosta. Depois nós temos alguma resistência a experimentar coisas novas. Portanto, não é fácil fazer essa alteração. Por isso é que estou a chamar a atenção para isso, que há um conjunto de aspectos que podem condicionar ainda mais a dificuldade que é a rotina diária de ingestão de alimentos do ponto de vista nutricional, porque aqui a alimentação é uma barreira muito importante, não é? Uma barreira muito importante. E claramente condiciona aspectos de prazer, aspectos da pessoa ficar saciada, e isso condiciona depois tudo o resto. Desde o simples uma irritação, o humor, até o próprio desempenho. Isso acontece. Temos um caso específico do Ramadão, que é uma exigência tremenda, não é? E depois eu percebi que, de acordo com o nosso calendário, é variável, ou seja, consegue-se perceber quando é que calha para o ano, ou quando é que calha daqui a 2 anos, mas altera-se ao longo de uma época desportiva. Este ano pode ser no final, para o ano já pode ser no início da próxima época, daqui a 2 anos já pode ser na parte final, não é? E isso levanta problemas não só para o atleta, mas para quem tem que gerir a equipe. Porque isto é um bom exemplo também, lá está, como este aspecto cultural, neste caso por fatores religiosos, condiciona muito as escolhas que se fazem e os hábitos que se têm na relação com... Além destes aspectos culturais, também há aspectos sociais que influenciam a nossa escolha alimentar. Talvez um dos aspectos sociais que nos influencia mais é a influência dos pares, não é? Inicialmente, quando somos crianças e jovens, claramente o nosso agregado familiar marca muito a nossa rotina alimentar e os nossos hábitos alimentares. Mas a uma dada altura são os pares, e aqui os pares pode ser o grupo com que eu habitualmente almoço ou janto, ou pode ser lá em casa com o marido, com a mulher. Das opções que existem, são essas que marcam também a realidade alimentar que eu tenho no dia-a-dia. Há aqui uma influência social, para não falar já de alguns mitos ou algumas opiniões que amigos ou colegas nos fazem incutir e que de repente manipulam as nossas opções. Isso também acontece muito e às vezes não só são de amigos, é mesmo um contexto cultural. Quer dizer, eu continuo a dizer que culturalmente, se formos a algum lado almoçar ou jantar, parece que ficamos bem servidos se metade do prato não for proteína. E para o desportista nem devia ser assim. Até devíamos agradecer se metade do prato fosse mais uma fonte de hidratos de carbono. Mas culturalmente isso está, não é? Culturalmente está assente que a fonte de proteína, o alimento rico em proteína, marca um bom serviço